E por quê? Na verdade, eu não conhecia óleos essenciais há um ano atrás. Eu achava que tinha um óleo que tinha um cheiro bom, minha casa ficava cheirosa. Achava que a aromaterapia era assim, você sentia um cheiro bom, ficava feliz e isso era terapia. Eu não sabia que existia um óleo que tinha poderes terapêuticos, que podia ajudar muitas pessoas. E quando eu conheci, fiquei encantada, apaixonada, enlouqueci. Fui para os Estados Unidos conhecer a fábrica, que a gente, do óleo que eu trabalho. Foi quando eu conheci Mirella e a Alessandra. Aí eu me apaixonei também pelo casal, porque ela, uma psicóloga que trabalhava com os óleos essenciais e ajudava muitas pessoas. E Alessandro, um fisiologista do esporte, que inclusive colocou óleos essenciais dos atletas nos times de futebol do Brasil. Então me apaixonei pelos dois e disse, vocês têm que ir para Recife, vocês têm que ir para Recife. Faz 6 meses que eu tento que eles venham a Recife, porque assim, eu não tenho a experiência deles, eles têm uma expertise, eles estudaram muito, e a ideia era poder passar o que eles estudaram para dividir com vocês e a gente poder divulgar a maravilha que é você poder usar e se empoderar, não só vocês cuidarem das pessoas que vocês cuidam, mas também cuidarem da própria saúde de forma mais simples e mais natural. Aí a palestra é o uso dos óleos essenciais no transtorno do espectro autista, TEA, e no transtorno do TDAH. Mirella Piazzi é psicóloga, ela estudou na Suíça, a especialização em TCC foi também na Suíça, especialização em neuropsicologia no Brasil, na Unifesp, atualização em neuropsicologia no ASH, no Brasil, estudiosa de óleos essenciais e clube do fundo dos fundadores da doTERRA do Brasil, que é o óleo que a gente trabalha. E aí, está nas mãos de Mirella, que eu também vou aprender, nunca vi a palestra dela. Conheço o trabalho, mas nunca tinha visto. Eita, meu nome é Lígia. Esqueço sempre. Obrigada, Lígia. Quero agradecer a Lígia, a equipe dela, que foi maravilhosa, que preparou esse evento com o maior carinho, maior atenção em cada detalhe. E a gente está fazendo um tour pelo Brasil, a gente já está indo em várias cidades e é muito gostoso quando a gente chega, a gente sente esse calor, essa energia, esse acolhimento, e isso é muito importante nesse trabalho que a gente está fazendo. Ela já falou um pouco de mim, né? Eu tenho 3 filhos, sou casada. Por conta do trabalho do meu marido, que trabalhou sempre com futebol, a gente já morou em diversos países, então eu já mudei bastante. Ele já morou na Suíça, na França, em Dubai, nos Estados Unidos. Quando a gente morou, um dos motivos, né, eu estou contando isso para explicar um pouco como que eu comecei com os óleos essenciais, né? Então, um dos motivos foi porque com essas mudanças todas, a gente não tem os médicos de referência, né? Eu com 3 filhos, então eu viajava, falando, eu tenho que achar alguma alternativa, eu não tenho pediatra, né? Eu tinha muita enxaqueca, eu não tinha o neuro, que era aqui do Brasil, de São Paulo. Então eu ficava muito perdida e ia buscando umas coisas mais alternativas. Então eu já usava alguns óleos, mas na verdade assim, eu nunca consegui ter um efeito realmente efetivo, de falar assim, bom, isso, muitas coisas me ajudaram muito nesse percurso, né? Mas quando eu conheci os óleos, agora a gente está morando nos Estados Unidos, eu fui apresentada pelos óleos lá, por esses óleos, e quando eu conheci, eu percebi um poder muito grande deles. Então a gente começou usando em casa com a gente. Meu marido, ele sempre conta depois que ele vai dar uma palestra minha, provavelmente ele vai contar que ele foi um marido chato, que eu cheguei com os óleos, ele brigou comigo, que você gastou com óleo, a gente acabado de mudar, comprando cama, tudo, ele quis, você vem com esses óleos e tal. Hoje ele ama os óleos, usa muito, tá viajando comigo para falar dos óleos. Então, assim, foi uma história muito legal essa introdução, porque foi entrando na nossa vida, entrando na vida da família. Aí a gente começou a sentir vontade de dividir isso com os próprios familiares, então a gente queria que pai não usasse, irmão, tio, enfim. E aí a gente começou para os amigos, vizinhos, e hoje a gente está assim, viajando para falar se uma
pessoa sair daqui usando já a mais o óleo essencial, ou que vocês, eu até peço, se vocês ficarem satisfeitos, se vocês experimentarem, gostarem, que cada um de vocês possam passar para mais uma pessoa, para a gente já uma sementinha plantada, terminando por aí. Eu vou falar hoje, mais especificamente, do uso dos óleos essenciais no autismo e do TDAH. Eu trabalho com óleos essenciais, estudo muito os óleos essenciais, e o que eu fui percebendo na prática, no uso, que todo mundo precisa de óleo essencial, né? Por quê? Porque o óleo essencial, ele não é só para alguma questão específica, mas ele regulariza, dependendo do óleo essencial, ele tem uma ação sistêmica no organismo. Eu sempre falo assim, por exemplo, óleo de lavanda que serve para picada de inseto. Quem que nunca é picado por um inseto? Ele serve para queimadura. Quem que nunca se queima? Então, independente de ter alguma coisa crônica, sempre você pode, uma noite mal dormida, uma comida que você comeu e não está digerindo direito. Então, assim, sempre tem alguma coisa que você pode se beneficiar dos óleos essenciais, né? Eu gosto muito de falar, quando eu comecei, vocês viram que eu fui fazer psicologia, depois eu fui para uma ciência exata, que era TCC, neuropsicologia. Eu sempre procurei uma coisa muito exata, com comprovação científica, e depois eu fui vendo que tinham outras coisas mais que só a comprovação científica, as pesquisas, e que tem algo maior. Eu, por exemplo, com os óleos, depois eu vou falar um pouco mais da história dos óleos, mas eu acredito que esses óleos não são só uma composição química, né? Eles têm uma energia, a gente faz muita palestra com o pessoal de física quântica, então eu acredito que ele tem uma energia, uma qualidade energética que também ajuda em todo o processo. Não é só a composição química dele, que já é uma composição muito rica, que vai atuar em vários sistemas, mas também essa energia que eles trazem. Eu vou falar dos óleos essenciais no autismo, no TDAH. Nunca funciona, né? A gente vai... Aonde eu vou colocar? Porque na prática, eu como psicóloga, eu tinha muito essa queixa, né, de pais que vinham e falavam assim, os meus filhos são pequenos e recebi o diagnóstico agora e já tenho que começar com medicação, eu não quero, o que eu poderia fazer além disso? Então, assim, eu não sou contra remédio, até por isso que no início eu fui até com uma coisa bem exata. Eu acho que os remédios estão aí para ajudar a gente, para apoiar, a ciência está aí para ajudar a gente. O que eu acho é que a gente ultrapassou um pouco o limite, né? Não só das medicações, mas acho que um pouco de tudo, do uso do celular, do uso do micro-ondas, e agora a gente está recebendo efeitos disso tudo. E pelo que a gente está percebendo, está uma onda de um passo para trás. Então, a gente está percebendo que está todo mundo tendo uma conscientização disso e falando, opa, peraí, será que eu preciso mesmo de uma pomadinha que eu olho lá, tem cortisona, tem tudo para uma picada de inseto? Será que eu preciso, no início de dor de cabeça, já tomar um remedinho, eu posso passar um peppermint e eu vou me sentir melhor? Então, não é que eu sou contra remédio, eu acho que eles estão aí para ajudar, para apoiar, a ciência está aí para ajudar a gente, mas a gente tem que saber usar. Como a gente tem que saber também usar os óleos com responsabilidade, porque como eles são efetivos, é importante a gente saber usar. A Doterra, que é a empresa que a gente trabalha, ela prega bastante um uso responsável, mas você não precisa ser um profissional da aromaterapia. O que eles querem é exatamente que você estude e conheça, se empodere, que você seja um ser humano que tenha controle daquilo que você está usando. Então, claro, ela quer que você estude, ela ajuda a formar as pessoas para que elas espalhem isso de forma responsável, mas o que elas pregam é que elas querem que cada um seja mais livre e independente para aprender, mesmo que seja errando. Então, com responsabilidade, mas em vez de uma gota você usar duas, talvez você se entarder um pouquinho, queimar um pouquinho, e você vai aprender que você tem que usar uma, mas você não vai ter nada de muito grave, né? Então, com responsabilidade, mas de uma forma... Então, aqui eu vou falar um pouco, eu vou começar falando um pouco o que são os óleos essenciais, e depois eu vou entrar um pouco nos transtornos, tá?
começar com um vídeo que resume um pouco o que são os óleos essenciais. Está um pouco baixo, porque a caixinha de som é pequena. Se o pessoal aí de trás não estiver ouvindo, avisa. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta, da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para o nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então aqui foi um geral do que são os óleos essenciais. Então são compostos naturais, altamente concentrados. Então aqui a gente pode ver uma folha de menta, de hortelã-pimenta aumentada, e essa bolsa, essa vesícula aqui é onde tem o óleo essencial. Tem óleo essencial que é encontrado na folha, pode ser na raiz, na semente, na flor, copaíba, que eles retiram aqui do Brasil, a gente foi ver a extração, é no tronco, então eles fazem um furo até chegar na veia da árvore, eles escutam um barulhinho, eles já sabem que ali alcançou, quando eles tiram já sai o óleo essencial. Ele é extraído de várias partes das plantas, dependendo da planta, fornece para a planta o aroma, tem um papel na polinização das plantas e proteção da planta. E a gente consegue usar muito bem os óleos essenciais, a gente tem uma aceitação muito grande, porque as nossas células são muito parecidas com as das plantas. Então, às vezes quando a gente ingere um medicamento, a gente tem um efeito colateral. Já dos óleos essenciais, normalmente o efeito colateral, quando bem usado, ele é positivo. Então você pode usar para uma coisa e de repente você sente outra coisa melhorando e você fala, poxa, mas eu tomei isso, melhorei daquilo também. Porque ele tem uma regulação de sistema. Até o final da pena. Então aqui está mostrando exatamente a potência, né? Então uma planta, potência é 5 a 70 vezes mais poderosa do que uma erva, né? Então aqui mostra que uma gota equivale a 28 xícaras de hortelã-pimenta. Então ele é realmente bem concentrado. Então os usos dos óleos essenciais, o que a gente fala? Sempre menos é mais. Então, uma gota já é o suficiente para ter um efeito no organismo. Esse óleo que a gente usa, ele tem esse certificado que é o CPTG, que é um certificado de garantia de grau terapêutico. Então, são óleos que são 100% natural, puro, potente e seguro. A gente foi visitar, então eles realizam diversos testes. O que a gente percebeu que tem, né, é um óleo que ou você tem no vidrinho ou um óleo puro, então, por exemplo, hortelã-pimenta, ou você tem a misturinha dos óleos, que são mais de uns óleos, são os blends, mais de um óleo no mesmo vidrinho, tá? Então,
Ele pode estar misturado com outro óleo, mas ele é sempre sem aditivo, sempre puro e natural. O que a doTERRA faz? A doTERRA ela não tem uma fazenda de óleo essencial. Isso foi, eu acho isso muito importante, porque isso é um dos principais motivos que eu já usava outros óleos e não sentia tanto efeito. Ela não tem uma fazenda de óleo essencial, ela vai em cada região onde a planta é originária, onde ela tem esse grau terapêutico. Né? Então, vocês viram no vídeo, o óleo essencial, a propriedade dele depende muito do clima. A gente pode fazer uma analogia com um vinho. Eu posso plantar um vinho no jardim da minha casa, orgânico, 100% natural, vou fazer o vinho natural, orgânico, ok. Mas ele não vai ter aquela propriedade, de repente, de um vinho italiano, que se beneficia do clima, do solo, da região. Então, os óleos são a mesma coisa. A doTERRA vai em cada região retirar o óleo da onde ele tem esse grau terapêutico. Isso faz toda a diferença. As formas de uso: aromático, tópico e interno, ingestão. Aqui eu vou falar mais, como uso em criança, eu vou falar mais do uso aromático e do uso tópico. O uso aromático, a gente pode usar xeretu, acho que vocês sentiram uma gotinha pingar quando chegaram uma gotinha na mão, foi do laranja, que dá ânimo, foco. Aqui nos difusores, a gente o uso aromático, a gente pingou peppermint com ardoland, que também é para foco e atenção. No tópico, a gente passa o óleo essencial, de preferência sempre com óleo carreador, um óleo vegetal. O óleo vegetal ele vai ajudar o óleo essencial a ir para o interior da célula. Então, ele é um óleo transportador. Ele não faz, você não está diminuindo a potência do óleo, a gota continua lá. Você está potencializando, na verdade, porque ele vai ficar mais tempo em contato com a pele, porque ele é muito volátil. Se vocês perceberem, quando pinga na mão, logo ele some, não fica oleoso. Então, quando você coloca o óleo vegetal, ele vai ficar mais tempo em contato com a pele agindo. Então, é bom sempre usar. E para quem tem também sensibilidade, ele ajuda nessa sensibilidade. E o uso interno dele, normalmente a gente usa num copo, com água, com suco, sempre copo de vidro, porque do plástico ele é muito forte, então ele puxa as propriedades do plástico. Então, sempre um copo de vidro ou naquelas garrafinhas de metal. Não são todos os óleos que você pode ter o uso interno, porque tem plantas que você não pode ingerir. Então, as plantas que você pode ingerir, você pode ter o uso interno. Tem algumas misturinhas que tem uma planta, por exemplo, que não pode, então você não pode usar aquele óleo internamente. Aqui falando um pouco do uso aromático, que na psicologia a gente usa muito, né? Porque o uso aromático, o bulbo olfativo, assim que a gente inala, do bulbo olfativo ele vai direto para o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções. Então ele tem um efeito muito rápido e muito efetivo. Então, por exemplo, para a síndrome do pânico, num ataque de pânico, você consegue cheirar o óleo e ter um efeito muito rápido antes até de desencadear a própria crise. Então, eu sempre aconselho para a parte emocional o uso aromático. Por exemplo, para o sono, muitas vezes a pessoa ela até consegue dormir, mas ela não mantém o sono. Então, ela usar no difusor um óleo, por exemplo, de lavanda, o difusor vai ficar ligado e vai ajudar a pessoa a manter o sono. Então, o uso aromático é um método que eu acho muito importante, principalmente quando é relacionado às emoções. Outra coisa, por exemplo, que a gente pode usar muito é lá nos Estados Unidos, né? A gente mora na Flórida, o ar-condicionado fica ligado 24 horas. Então, no filtro, a gente pinga o On Guard, que é um óleo que mata vírus e bactéria. Então, a gente deixa ele. Lá nos Estados Unidos, muitos hospitais, escolas estão usando no difusor, na entrada, o óleo essencial On Guard que mata os vírus e as bactérias. Então, é muito efetivo o uso aromático dos óleos essenciais. O uso tópico, né? Então, áreas recomendadas: braços, perna, pescoço, nuca, têmporas, peito, abdômen, sola dos pés. É um condutor super bom para passar óleo essencial. Sempre com óleo vegetal, nunca interior dos olhos e ouvidos. E os cítricos, sempre cuidado com o sol, eles são fotossensíveis. Então, quando você vai usar um cítrico, ou à noite, ou normalmente em lugar onde não pega sol, sola dos pés, atrás do cabelo, tomar sempre cuidado com isso.
Agora eu vou falar, então, vou entrar um pouco nos transtornos, né? Então eu vou falar do transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno do desenvolvimento, as características principais, fundamentais deles. Eu não vou entrar muito em cada um, tá? Eu vou falar geral, se vocês tiverem alguma dúvida, inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem para comunicar e lidar com jogos simbólicos, padrão de comportamento restritivo e repetitivo. A intensidade é variável, então tem desde o grau mais leve, como a síndrome de Asperger, que antes era uma síndrome separada, hoje ela está dentro do espectro autista, como mais graves que a criança ou a pessoa tem uma inabilidade social completa, pode não nem falar, nem se comunicar, e pode ter até comportamento agressivo. Então, o autismo é estudado há anos. Eu lembro assim, que quando eu comecei a estudar psicologia, que eu comecei a estudar o autismo, foi numa época que eu fiz uma parte da faculdade na França, e lá é muito psicanálise. Então, tinha muito Lacan, muito Freud, ainda na época que falava da mãe geladeira, da relação do autismo com a mãe, e isso hoje não se fala mais, tanto que hoje a terapia mais recomendada para o autismo é a TCC. Terapia cognitivo-comportamental, que ela é mais pontual, ela vai mais agindo em estratégias de comportamento, de como que a pessoa tem que agir naquele momento, então ela é mais objetiva. Então eu comecei na época onde era dessa forma o autismo. Hoje, na teoria do autismo, a única ligação que tem entre, ainda ficou um pouco, da relação de mãe com os filhos, é a questão da ocitocina, então que acredita que pode ter uma falta de ocitocina, então que isso atrapalha o relacionamento mãe-filho, mas saiu essa teoria que era ligada mais a um amor de mãe e filho, né? Então hoje ainda não se sabe a causa do autismo. Então, causas é uma origem multifatorial, não há uma resposta definitiva até hoje no autismo. Existem várias especulações a respeito disso. Então, assim como cada criança autista é única, as causas que levam a essa desordem também são únicas, podendo não ter só uma causa, mas várias causas e associações. Eles falam muito de origens primárias, ambientais e hereditárias. Então, ambientais tem desde algum problema que aconteceu no útero, até a ligação, de repente, será que vem da vacina? Então, são várias teorias em volta dos ambientes. E hereditárias, estima-se que de 50% a 90% dos casos são hereditários, pelo estudo que tem de gêmeos intrauterinos, de história na família, e até o estudo de alguns genes, né? Então, a genética hoje é uma forte área estudada para se tentar fazer alguma coisa no autismo. Quando eu falo de óleo essencial para o autismo e para o TDAH, é muito importante dizer que é um transtorno, ele não é considerado uma doença, ele é um transtorno, ele não tem cura, né? Então, eu não estou falando que o óleo essencial vai curar o autismo. Como as terapias, as outras técnicas de terapias também não têm essa ideia, né, de curar o autismo. Ela vem para apoiar a criança nas suas dificuldades, para ela se tornar mais autônoma, para ela se sentir melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, os óleos essenciais no autismo e no TDAH têm esse mesmo objetivo, de um bem-estar físico, de um bem-estar, se a gente falar das energias, tudo espiritual, da relação do óleo essencial com a criança, tá? Então, a gente não está falando de cura. Aliás, quando a gente fala de óleo essencial, a gente nem fala de cura, a gente fala sempre de regulação de sistemas. Então, o transtorno do espectro autista, ele pode apresentar comorbidades, né? E essas comorbidades, por exemplo, a hiperatividade, distúrbios do sono, distúrbios gastrointestinais, epilepsia, depressão, déficit de atenção. São algumas das comorbidades que você pode atuar como óleo essencial. Também não um objetivo de cura, mas que cada óleo aqui vai ter uma função
naquele indivíduo. Eu vou falar depois bastante da atuação do vetiver, da lavanda no sono. A lavanda em relação ao sono é um dos óleos mais estudados, você tem mais pesquisas científicas. Então, se vocês têm interesse, vocês entram no pubmed.com, lá tem várias pesquisas sobre, você pode pôr óleo essencial e lavanda e sono. Vocês vão encontrar várias pesquisas relacionadas a esses assuntos. Distúrbios gastrointestinais, então os ingeste. Lembrando que, por que eu falo também muito de multidisciplinar no atendimento? Porque tem toda a questão, como ainda não se sabe, né? Então, por exemplo, um distúrbio gastrointestinal na criança autista, algumas pessoas de alguma linha da psicologia vão dizer, ele tem medo de liberar aquilo, de pôr para fora algo que está no interior dele, isso vai mudar o corpo dele, ele não se altera bem em mudanças, então ele prende aquilo. O outro vai falar, a alimentação tem um papel importante no autismo, ele tem uma questão de digestão. Hoje tem um estudo muito das questões dos neurônios na parte do sistema digestório. Então, assim, são tudo estudos aonde eu até acho importante a gente dizer que muitos estudos, quando a gente vai, inclusive no pubmed.com, também você vai encontrar estudos, eu até vi um estudo do sono, do lavanda, não tendo efeito no sono. Depois eu vi 40 tendo efeitos. Então a gente sempre vai encontrar aquele estudo que por algum motivo não deu certo, ou pelo padrão que ele usou, ou pela lavanda que ele usou. Então, enfim, é sempre importante a gente prestar bastante atenção no estudo que a gente está vendo, né? A epilepsia, então aqui eu pus também alguns exemplos, depressão e déficit de atenção. A epilepsia, por exemplo, aqui eu vou falar para vocês, existe alguns óleos, por isso que a gente tem que saber usar com responsabilidade, que podem desencadear a epilepsia. Então é importante a gente conhecer os óleos, principalmente quando a gente tem alguma situação específica, alguma coisa crônica, algum problema de saúde, a gente tem que usar com mais precaução. Então, se você já tem, por exemplo, uma história de epilepsia, você vai usar o óleo com mais atenção ainda, porque existem óleos que desencadeiam a epilepsia. Se você tem pressão alta, pressão baixa, existem óleos que podem mexer na pressão. Então, é interessante você saber qual óleo que você pode usar. Se você já teve câncer hormônio dependente, tem alguns óleos que existem estudos que supõem que esses óleos podem mexer com a parte hormonal feminina. Do mesmo jeito que eles ajudam na TPM, em sintomas hormonais, então eles supõem que eles podem ter uma alteração hormonal e você não deve usar óleo essencial quando você teve, alguns óleos essenciais quando você teve um câncer hormônio dependente. Então, quando vocês tiverem algum caso específico de saúde, é importante sempre saber qual óleo você pode usar. E da mesma forma, você não precisa... Claro que um aromaterapeuta vai ajudar muito nesse momento, porque ele já estudou e já conhece os óleos, mas você também consegue receber essas informações de fontes seguras, tá? Porque a maioria é composição química, então você, sabendo a composição química daquele óleo, você consegue saber onde ele atua. Então aqui eu estou falando exatamente do apoio multidisciplinar. Então, a criança recebe cuidados educativos que ajudam a desenvolver a linguagem, as suas capacidades cognitivas, sensoriais e motoras, a adaptar o seu comportamento, a gerir suas emoções. O objetivo é ensinar a interagir com os outros e adquirir autonomia. Não é de cura. Isso todas as terapias hoje em dia. Eles têm estudos de terapias onde eles estão fazendo até com célula do dente, que eles estão procurando uma cura, eles estão até falando que algumas coisas já estão até parecidas, eles querem classificar como o câncer foi classificado, que antes era um câncer, depois virou câncer de mama, câncer de... E agora eles estão tentando fazer a mesma coisa com o autismo, então pode ser que um dia isso se transforme, mas ainda não é o caso, ainda as terapias, sem ser as de estudo, ainda é para adquirir mais uma adaptação ao comportamento e uma autonomia para o indivíduo. Então, é uma abordagem multidisciplinar, neurologista, psiquiatra, psicopedagogo, psicólogo, nutricionista, acupunturista, fisioterapeuta, arteterapia, terapia com animais, aromaterapia, método ABA ou método TEACH. Então, assim, se eu esquecer alguém aqui, desculpa, porque realmente tem muitos profissionais e todos têm um papel importante.
Fono, exatamente. Acho que no outro eu pus fono, no de fono. Então, enfim, realmente uma gama assim, enorme, e cada um pode ajudar, atuar e ajudar de alguma forma a esse indivíduo ter uma adaptação melhor com a questão que ele tem. Agora eu vou falar um pouco do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele tem 3 características fundamentais, que é a falta de atenção, sintoma de hiperatividade com sintoma de impulsividade. Também ele varia conforme a intensidade para leve, moderado e grave. Muitas crianças, em alguns momentos, elas são confundidas entre se tem TDAH, tem também autismo, ou tem só TDAH. No início pode ser considerado uma criança com TDAH e depois vai evoluindo o diagnóstico para um autismo. Então, realmente existe tanto essa comorbidade como essa dúvida de diagnóstico. E é muito importante você ir até um diagnóstico preciso, porque o tratamento, eu não gosto de falar de tratamento porque eu acho que não tem cura, mas assim, o apoio que você vai dar com os profissionais e as técnicas que você vai usar, aí são diferentes. Então é importante você ter um diagnóstico preciso. Então as causas também são de origem multifatoriais e também não é uma resposta definitiva. Apesar dele ser muito tempo estudado, ele ainda fala de origens prováveis de fatores genéticos, parece ter um papel bastante relevante, e fatores ambientais, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas, elas até dizem que você pode ser hiperativo porque seus pais são hiperativos, então eles são pessoas desorganizadas e comportamentalmente eles te passam essa desorganização e essa falta de atenção, e por isso você tem TDAH também. O outro vai falar, não, você tem o TDAH porque o seu pai tem TDAH, mas porque está na parte da genética. Então, existem vários também estudos ainda que não definitivos, né? Depois você tem, tanto no autismo como no TDAH hoje, já com a funcional, com o eletroencefalograma, você consegue ver que existem áreas do cérebro que funcionam, que respondem a estímulos de forma diferente dos chamados típicos, né? que não tem o transtorno. Então, também isso favorece para fatores genéticos de desenvolvimento, principalmente fetal. Então, aqui só para dizer que a gente classifica em 3 subtipos, que é a apresentação combinada, porque isso também mudou, tá? Tem o CID e o DSM-4, que são os cadernos de classificação das doenças. Isso vai mudando com o tempo, né? Com a evolução, com os estudos de diagnóstico. Então, hoje é assim que está. Então, ele está com a apresentação combinada, que é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, o indivíduo tem ele preenche os 2 critérios, predominantemente desatento, então aqui o sujeito vai ter a desatenção, mas não vai preencher todos os critérios de hiperatividade, e aqui ao contrário, ele é predominantemente hiperativo, não vai responder a todos os critérios. Aqui eu não coloquei todos os critérios, que não é o objetivo, mas tem todo um número, né? Por exemplo, você tem que ter 6 de cada sintoma, ele tem que apresentar em mais de um lugar, durante tanto tempo, então tem toda uma regra para entrar no diagnóstico. O diagnóstico dos 2 normalmente é clínico, tem alguns testes, tanto para transtorno de atenção e hiperatividade como para autismo, tem alguns testes padronizados, mas é basicamente clínico, com história de vida, com conversa com os familiares, observação clínica. Também tem transtornos associados, né? Então umas desordens secundárias com problemas de leitura, transtorno posterior desafiador, que é bem grande esse número em criança hiperativa, transtorno de ansiedade, transtorno de conduta, depressão, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, 3 ou mais desordens, transtorno de leitura e síndrome de Tourette. Então, também a gente consegue, com os óleos essenciais e com as outras formas de terapia, também atuar nas comorbidades para que esse indivíduo tenha uma melhor qualidade. Mais uma vez, o objetivo não é curar o TDAH, mas que a gente consiga diminuir
as suas características, né? A gente até fala assim que é difícil a gente falar, por exemplo, de cura de TDAH, porque eu lembro que uma vez um paciente perguntou para um médico até, né? Mas pode ser que a criança não tenha TDAH de jeito nenhum? Ele falou assim, é difícil falar isso, porque quando você fala de déficit de atenção e hiperatividade, ele é caracterizado do transtorno quando ele é persistente, quando ele atrapalha o seu dia a dia, porque se a gente reparar, toda criança tem falta de atenção e tem hiperatividade, pode ter hiperatividade em algum momento da vida, em alguma situação. Então, o que caracteriza o transtorno é a duração, a intensidade e o déficit que isso traz para o dia a dia do indivíduo. Eu falo da criança, mas hoje a gente sabe que tem muitos adultos com déficit de atenção e hiperatividade. Então, a abordagem também multidisciplinar, eu esqueci os psicomotrizes, mais alguns, também depois recursos, porque também é uma gama enorme de profissionais que podem se beneficiar. E é engraçado porque, assim, quando a gente fala dos típicos, que são os que não têm os transtornos, a gente também, como dos óleos essenciais que eu falo que todo mundo precisa, a gente, em algum momento, também pode precisar de todos esses profissionais. Então, eu acho que assim como as terapias, os óleos essenciais, os profissionais, eu acho que a nossa vida ela é multidisciplinar, ela é multifatorial, então uma pessoa pode responder de uma forma, como, por exemplo, com um desastre aéreo, uma pessoa pode ter uma síndrome pós-traumática e a outra pessoa não, mas como? Elas passaram pelo mesmo trauma, por que uma ficou com trauma e a outra não? Então, tudo é muito individualizado, né? Não tem muito essa coisa de causa e efeito. Então, como as pessoas da TDAH podem se beneficiar dos óleos essenciais? Aqui eu vou falar de 3 principais, que eu falei do Balaban e do Vetiver, mas existem vários outros. Então, primeiro, eu vou falar como iniciar os usos dos óleos essenciais em criança. Eu vou falar em criança em especial no assunto que a gente está tratando, porque são crianças mais sensíveis, principalmente os autistas. Primeiro pela sensibilidade sensorial deles, que é mais aguçada, então às vezes o cheiro, por mais fraco que seja, suave que seja, eles sentem com mais intensidade. Depois pela própria rotina, tudo que você vai introduzir numa criança, por exemplo, autista, é diferente de você introduzir para uma criança, né? Então ela tem dificuldade de sair daquela rotina dela, de introduzir algo novo. Então você tem, para qualquer criança, a introdução dos óleos essenciais, a gente já percebe em casa, com os filhos, com um sobrinho, que já é de uma forma diferente. Né? Eu acho que até assim, entre homens e mulheres já é de uma forma diferente. As mulheres já vão com mais assim, acho que aceitação nisso. Os homens já são mais reticentes. Aí quando eles usam e vê o efeito, eles aceitam mais. As crianças, vocês vão perceber que também no começo eles falam, mas óleo, né? Aí eles usam um cítrico, eles acham, nossa, mas isso é gostoso. Eles normalmente gostam mais de óleos cítricos. Então você vai ver que cada um tem um processo na questão dos óleos essenciais. Então, forma progressiva na rotina. Normalmente em criança é legal começar com os óleos cítricos, tá? E da escolha do indivíduo. Então, às vezes não é aquele óleo que ele está precisando na hora, pelo menos não por um sintoma que você conhece, né? Ou por alguma causa que você conhece, mas é um óleo que ele se simpatizou. Então é um jeito bom de você começar, é um óleo que ele escolheu, é um óleo que agradou ele. Até porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de aromaterapia, quando a gente fala de óleo essencial, não só a composição química é importante, mas a gente sabe no histórico da nossa vida que os cheiros, os odores trazem muitas lembranças pra gente. Então isso também ajuda em trazer as boas lembranças, em trazer a sensação boa. Então, de repente, ele vai escolher aquele óleo que trouxe alguma sensação, alguma lembrança de uma mexerica que ele comeu, ou de alguma coisa que ele sentiu, que a mãe usou um creme de lavanda, quando estava amamentando, aquilo veio na memória dele. Então, assim, é uma memória, a gente tem uma memória olfativa também importante. Tem o uso aromático, posteriormente o tópico. Isso eu falo porque o primeiro contato que a criança tem é com o cheiro. Às vezes, se você chegar e passar direto nela, ela se sente incomodada. Né? Solas dos pés, apesar de ser um ótimo lugar para você passar, principalmente em criança autista, porque
está mais longe, então mesmo que ele se incomode, está dormindo, você pode ir lá passar um pouquinho no pé, colocar uma meinha, enfim, não é uma coisa que tem tanto contato com o olfato que pode desagradar uma criança. Por outro lado, às vezes a sensação, principalmente porque com criança você vai usar com óleo de coco, às vezes aquilo pode dar uma aflição. Então sempre comece com aromático, com a história dele, escolher tudo e tenta passar, o que você acha? Então é uma introdução bem lenta e com carinho, porque mais uma vez ele traz memória. Então se for uma introdução muito forte, de uma forma negativa, ele pode de repente recusar e você não conseguir usar mais esse utensílio para ajudar a criança. Iniciarmos o tópico na sola dos pés por essa questão de estar um pouco mais longe. Aqui eu vou falar um pouco da copaíba e vou falar um pouco dos exocannabinoides. Então, hoje tem um estudo muito grande do canabidiol, né, que é o composto da maconha, para uso terapêutico. Então, existem vários estudos mostrando que o canabidiol ele reduz a raiva, a ansiedade, a hiperatividade, além da melhora do sono e integração social na criança autista. E também usado no TDAH para essa questão de ansiedade e hiperatividade. Então, é um óleo que está sendo muito estudado. Ele é um exocannabinoide, eu vou explicar para vocês o que isso significa. E um outro óleo, que é um outro composto que é um exocannabinoide também, é o beta-caroteno, que é encontrado na cocaína. Tá? Então, qual é a semelhança? Ambos atuam no sistema endocannabinoide. Apesar daqui chamar canabidiol, devido à maconha, ele não tem a ver com... O cannabis não tem a ver com o nome canabidiol, é pura coincidência de terem os mesmos nomes. O sistema endocannabinoide é um sistema do corpo que regula, a função dele é manutenção e homeostase do corpo, como um todo, tá? Então ele tem receptores tanto no sistema nervoso central, como o receptor CB1, como que regula os outros mecanismos espalhados pelo corpo, de apetite, dor, inflamação, regulação, pressão intraocular. Então ele tem uma função de homeostase no corpo inteirinho. Então ele tem esses receptores, tá? Principalmente você encontra esses receptores, o CB1 no cérebro do sistema nervoso e principalmente o CB2 no sistema endócrino imune. Aqui eu vou passar um videozinho que vai mostrar um pouco do sistema, como ele funciona. Então, ó, aqui está mostrando, né, que é o sistema endocannabinoide, com os sistemas que ele controla. Então, hipotálamo, glândula pineal, pituitária, tireoide, pâncreas, rins, ovário. Aqui é um exocannabinoide. Então, aqui, por exemplo, aqui no caso é o da copaíba, é o beta-caroteno, que entra em contato, ele é através dos receptores que a gente tem no corpo, o copaíba ativa os receptores CB2, ele encontra a célula e ele passa a informação para a célula, essa informação vai até o núcleo da célula e é distribuída para a genética, né? Ele traz a informação genética, onde ele vai ter a produção depois de hormônios, de secreções, que vai regular essa homeostase do corpo. Então, voltando naquele slide, né? Os exocannabinoides, o canabidiol, ele é um e está sendo muito usado. Qual é a questão que eu coloco aqui na comparação dele com o beta-caroteno que é encontrado na cocaína? Então, ele é presente em baixa concentração terapêutica. Então, para você ter uma alta concentração, o preço seria extremamente elevado. Ele tem o canabidiol, ele é sem ação direta nos receptores CB2. Ele é uma via indireta, portanto, e a procedência, ele pode conter o THC.
O THC é um outro componente encontrado no cannabis que tem um efeito psicoativo. Então ele ativa prioritariamente o CB1, ele tem um efeito psicoativo e ele tem um desafio regulatório e legal. Então hoje, por exemplo, nos Estados Unidos é muito fácil você encontrar o canabidiol para comprar. Então você acha com facilidade, a questão maior é a procedência. Então será que ele é realmente puro? Será que ele não tem nenhuma contaminação tanto do THC como de outros metais que também podem dar algum prejuízo? E outra coisa que eles ainda não têm muito estudo é do uso frequente causando a dependência. Então eles ainda não têm uma resposta disso. Eles viram que eles usam, que existe uma melhora naqueles aspectos que a gente falou, mas como ele tem uma concentração normalmente baixa de THC, pode até não ter, é muito raro você conseguir separar ele do THC, e você tem que ter muita confiança da procedência para não ter o THC influenciando esse sistema, né? E o beta-caroteno, que é encontrado na copaíba, ele não tem a contaminação do THC, ele não interage no CB1, então ele não tem um efeito psicoativo, ele tem uma ação direta no CB2, nos receptores CB2, ele tem uma concentração muito grande terapêutica e ele não tem o risco de contaminação. Então, assim, eu acho que é um óleo, eu acredito que é um óleo que vai ser muito usado ainda, estão fazendo já muitos estudos em questão do uso do copaíba para autismo e para TDAH. Aqui eu coloquei algumas outras ações do copaíba, como sistema hepático, cardiovascular, imunológico, digestório, nervoso, respiratório, cardiovascular, antioxidante e concentração. Então, o copaíba é um óleo, quando a gente até foi lá ver a extração da copaíba, né, que a gente pergunta para os indígenas, né, para que serve a copaíba? A resposta deles é para tudo. A gente usa para inflamação, para não sei o quê. E aí você vai ver a composição química, realmente ele tem uma composição química onde ele abrange, assim, vários sistemas do nosso corpo, né? E o óleo de copaíba da Doterra Curiosidade, ele é feito de 4 copaíferas diferentes. E sempre quando a gente consegue um blend na aromaterapia, a combinação faz também que o resultado seja melhor, o resultado terapêutico tenha mais eficácia. Então aqui no caso são 4 espécies diferentes de copaíba para conseguir alcançar todos os sistemas e todo esse grau de necessidade. Aqui eu vou falar do vetiver, então é o outro óleo que eu vou abordar. Aqui é um estudo que está falando de crianças, tá? Então era para testar, ver o foco e a atenção. Então foi investigado os efeitos de compostos voláteis do vetiver em indivíduos durante uma tarefa de discriminação visual. Então o indivíduo estava aqui tinha uma tela, ele tinha que apertar, apareciam letras e números, ele tinha toda uma sequência tanto de tempo como de identificação visual. Aqui ele recebia, era um extrato retirado da raiz do vetiver, e ele ia recebendo o odor, tinha todo um tempo, toda uma padronização de estudo, e comprovando que o vetiver aumentava o foco e a atenção, né? Então a inalação dos componentes emitidos em baixas doses, isso que é interessante, porque muitas vezes quando eles aumentavam o fator, eles não sentiam tanta diferença, as respostas não eram tão positivas quando inalados em baixas doses. Então essa teoria de que menos é mais para a aromaterapia, mais uma vez se comprova aqui. Então aumenta o tempo de reação e aumenta a atividade nervosa sináptica, simpática, do sistema simpático, que foi medida por eletrocardiograma, tá? Então, esses resultados mostram que os compostos voláteis tirados em condições de baixa dose têm um potencial no declínio do desempenho, de suprir o declínio do desempenho, tá? Ou seja, de manter a performance nessa taxa de discriminação visual. Então, isso para criança desatenta, com déficit de desatenção, é um óleo que pode ajudar muito. E de foco também, porque a questão dessa discriminação visual também ela tem a ver um pouco com campo. Ela tem uma área
que ela vai acender a letra em um certo campo visual. Então, o foco também para onde você está olhando também é importante. Aqui eu vou falar da lavanda. Esse é um estudo que mostra a lavanda e a diminuição de ansiedade. Tá? Então, os efeitos, aqui foi um estudo feito em roedores. Então, eles estavam em um túnel em forma de T, e eles passaram, e eles conhecem o comportamento do rato naquele túnel, e aí eles colocaram os ratos com uma inalação de lavanda para ver qual que era o comportamento deles. Eram machos e fêmeas, e eles compararam os efeitos com o diazepam. E a conclusão foi que a inalação de lavanda, por ter um perfil ansiolítico em roedores, ela pode ter um perfil ansiolítico em roedores semelhante ao ansiolítico diazepam. Além disso, a ansiedade do sexo feminino, como foi o comportamento exploratório, melhorou, porque normalmente nesse túnel T, eles tendem a ficar numa sombra e parados. E ao contrário, as fêmeas começaram a explorar, mostrando que elas estavam menos ansiosas. Aqui é um outro estudo mostrando a lavanda, o efeito da lavanda no sono, tá? Então foi uma revisão bibliográfica. O que é uma revisão bibliográfica? São vários estudos que a pessoa pega e vai compilando e vendo quais foram os resultados de acordo com aqueles estudos. Né? Então, uma revisão bibliográfica sobre os efeitos de 1990 a 2012. E foi comprovado um efeito positivo dos óleos essenciais no sono de lavanda. A lavanda eram vários óleos, mas a lavanda foi o óleo mais estudado e não teve nenhum evento adverso no estudo deles. Então, isso é uma coisa bem positiva para estudar. E é muito interessante porque quando eu fui fazer, até quando eu comecei a estudar lavanda no sono, você acha assim, diversos artigos. É realmente já muito estudado o uso da lavanda no sono. Principalmente não tanto para pegar no sono, mas para duração, para manter o sono. Aqui um estudo da lavanda e a diminuição da ansiedade. É isso mesmo. Estou pondo para trás. Então aqui eu vou falar um pouco eu falei assim, né? Todo mundo fica falando, passa um protocolo, o que as crianças têm que usar, tudo. Eu às vezes eu passo alguns protocolos, mas eu não gosto muito de protocolo fechado, porque como a gente fala que cada criança é um, cada indivíduo é um, então assim, claro, tem as características básicas, né? Por isso que a gente coloca aquela pessoa naquele transtorno, mas também tem as individualidades. Então eu procurei fazer tanto que eu fiz para geral, para TDAH e para autista, como para qualquer um, mesmo os típicos, eles vão se beneficiar dessa forma de óleos para usar, nós mesmos podemos nos beneficiar disso, mas lembrando que a individualidade é muito importante. Até por uma questão assim, muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de distúrbio do sono, qualquer distúrbio do sono, você pode usar o lavanda, que vai te ajudar a manter o sono e tudo. Aí você usa o lavanda e a pessoa fala assim, mas eu não consegui dormir direito com lavanda, porque eu penso muito e aí eu acabo acordando. Então você tem o Vetiver. O Vetiver, ele ajuda a acalmar pensamento ruminante. Então você pode acrescentar na mistura o Vetiver. Eu sou ansiosa, aí quando eu vou dormir meu coração dispara. Então você tem o cérebro, que regula o sistema simpático e parasimpático. Então você tem que saber muitas vezes, você tem que ter tem a comprovação, né? A maioria das pessoas se beneficiam do lavanda para dormir, mas depois você tem mais uma vez as individualidades que é legal você levar em consideração. É cedro? É óleo de cedro, é o cedro. Então assim, rotina é o principal para a criança em geral, então isso é sempre muito importante, e quando a gente fala de criança autista mais ainda. Na manhã, para todos nós, para as crianças, óleos cítricos, tá? Então eles são óleos que despertam, que eles dão alegria. Momentos de ansiedade, como ida para a escola, viagem, principalmente para crianças com autistas, festas, muita gente, muito barulho.
lavanda, balance, que é uma mistura já de óleos essenciais, já é um blend, e o Zengest, que é todo ligado ao sistema digestório, tá? Porque a ansiedade também traz muitas vezes essas questões. No momento de crises, vetiver, cedro, frankincense, que é o óleo de olíbano. Esse óleo, gente, é também um dos óleos mais estudados hoje em dia, principalmente na questão com câncer. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de frankincense e câncer, vocês vão encontrar que já tem estudos mostrando que ele mata a célula cancerígena por apoptose. Então, assim, é um óleo que também está sendo bem estudado. Por curiosidade, o frankincense é o olíbano, é o óleo do incenso que o menino Jesus recebeu quando nasceu. O óleo de copaíba, que a gente falou. À noite, lavanda, brief, que é um de sistema respiratório, que também tem uma ação calmante. Só uma curiosidade. Ela estava tossindo sem parar, não sei se vocês viram no início. Ela até saiu, que ela disse, eu não estou aguentando. Aí eu abri um blitz, passei aqui nela. Já melhorou. Não, o óleo essencial ele é muito rápido, assim. Ele logo entra, é um pouco diferente da homeopatia, que também tem a sua eficácia, mas você tem que ser uma pessoa mais disciplinada, né? Ele é uma questão para pessoas assim, mais imediatistas, ele tem uma ação bem rápida. Então, à noite, Serenity, que já é uma mistura também de óleos essenciais, e a camomila. Agitação motora ou psicológica, o vetiver. Falta de atenção, peppermint e laranja. O peppermint também tem vários estudos, se vocês entrarem para pesquisar, falando que ele aumenta a atenção, né? Tem uma pesquisa falando muito do peppermint e do sono diurno. Então, é quando você começa a ter aquela sonolência diurna, você usar o peppermint. Então, até a gente, assim. Como funciona para a escola, digamos? Vai para a escola na hora da turma da tarde, e aí eu vou para a escola. Com certeza, com certeza. Motivada na atenção, né? Com certeza. Aqui eu cheirei o peppermint, ele estava até aqui antes de começar, porque é um óleo que dá um... E aí, quando você coloca isso para as crianças ou também para a gente, é inalação, Quando eu falo para a criança, o uso normalmente é tópico ou aromático, tá? Inclusive, uma questão que eu falo do uso aromático, ele não é invasivo, né? Então, às vezes, principalmente a autista que tem essa questão do toque, e às vezes até assim, ele já foi tão agredido de repente para fazer exame ou para tomar medicação. Se você puder colocar simplesmente um difusor com aquele cheirinho e ele vai estar com certeza se beneficiando daquilo, isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas o cheirinho que sai daqui vai realmente beneficiar? Gente, vai cheirar um escapamento de um carro. Você vai ver o que um cheiro pode fazer em você. Anestesia por cheirando, por inalação. Então, assim, o nosso olfato tem realmente uma conexão muito forte com o nosso organismo. Aqui eu coloquei algumas frases de mães que eu conheço e que usam os óleos essenciais e que a gente escuta às vezes de relatos, né? Então, sempre que eu uso óleo essencial de vetiver no meu filho, ele sorri e você pode ver como ele relaxa. Quando ele está tendo uma crise, coloco ele para cheirar o lavanda e logo se acalma. Nós também sentimos os benefícios dos óleos essenciais. Eu sei que os óleos essenciais não vão trazer a cura, mas que ajudam no dia a dia, ninguém pode negar. Então, assim, é muito interessante, porque com essa questão até dos óleos essenciais chegando cada vez mais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, começam, claro, os questionamentos, né? Tanto na internet, em blog de internet, em questões de mães de autista, falando, agora estão vindo que realmente, quando você tem algo para você mexer, né, que você precisa melhorar, todo mundo tem a solução. E aí você acaba tentando um pouco de tudo, até porque você fala, eu quero, né, arrumar uma solução, e muitas vezes você se frustra. Então a gente tem essa questão na nossa cabeça, que isso é mais um instrumento para a gente ajudar, e que eu, na minha prática, já vi vários resultados dessas mães com essas frases, tá? Muito mais de escola com TDAH, gente, criança assim, que a escola lá nos Estados Unidos é escola pública, então assim, não tá lá, apesar de eles terem um programa de introdução
evolução dessas crianças, mas assim, principalmente o TDAH, mais até do que o autismo. Ah, não está no padrão, vai mandar embora da escola. Então, mães que chegavam e falavam assim, a escola está quase mandando meu filho embora. E a gente, com uma misturinha, gente, não estou mentindo, a mãe ligar e falar assim, a professora, a escola mandou um bilhete falando, não sei o que você está fazendo, mas continua, o seu filho mudou. Então, assim, você fala, poxa, né? Olha que coisa, a criança ia sair e de repente está aí. Mais uma vez, não é milagroso, tem que ter uma disciplina, apesar de ser um uso rápido, tem que ser uma disciplina, você tem que acertar o organismo de cada um, mas pode ser mais um instrumento que pode ajudar nessa questão. Qual a frequência você deve utilizar, por exemplo, para ansiedade, mais de uma vez ao dia, depende da necessidade, você pode usar diversas vezes? Existe um padrão? Você pode usar diversas vezes. O que eu falo é assim, o óleo essencial, como tudo na vida, a gente tem que usar se a gente precisa. Eu acho que você não vai usar óleo essencial só porque você quer usar o óleo essencial, porque, como a Lígia falou, não é só um cheirinho. Então, assim, você vai usar quando você precisa. Aí vem aquela história. Por exemplo, eu vejo que eu preciso todos os dias. Para acordar, eu me sinto melhor quando eu cheiro peppermint. Eu uso óleo essencial todos os dias. Então, assim, eu tenho um sistema digestório meio difícil, então eu sempre uso o Zengest. Eu uso o frankincense, porque eu falo, bom, hoje a questão do câncer, né, eu uso micro-ondas, eu uso o celular o tempo inteiro, eu tô tudo com coisas que hoje eu consegui, atualmente eu consegui eliminar o desodorante tóxico, né, hoje eu uso natural. Então, assim, são tantas coisas que a gente acaba se intoxicando que eu vejo que eu preciso de óleo todo dia, mas mais uma vez, a gente vai usar quando a gente precisa. E a quantidade e frequência da mesma forma. Então, uma pessoa mais ansiosa, ela vai conseguir usar mais. Tem graus tóxicos do óleo essencial? Tem. Por exemplo, a copaíba, ela pode ser hematotóxica, mas é numa quantidade enorme. Então, é uma intoxicação por óleo essencial. Então, você usando de forma responsável, você não vai ter esse efeito. Inclusive, quando você fala da copaíba, na realidade tem que ser uso moderado. Eu uso muito o óleo da copaíba, o uso interno para os meus pacientes de câncer. E assim, um dos componentes da situação que eu faço, e assim, tem que cuidar bem, tem que ter resultados bons. A gente não pode falar, inclusive é proibido no Brasil você dizer qualquer coisa cura, né? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos também é proibido. Mas você não pode nem dizer que é alguma coisa, senão você vai ser processado. Mas eu encontrei desses óleos, na realidade eu não tinha esse conhecimento que eu estou tendo agora do óleo, né? Mas devido aos estudos que eu fiz nele, e também o conhecimento que eu tive através dos hinos, tanto lá do óleo do Maranhão, da Jaú, do Xingu, que conhece muito. Muito, eu saía com projeto por dia, e todo dia era um artigo de conhecimento, de informação, de coisa muito importante no nosso lado. E eu tenho exatamente esse óleo de copaíba para isso. Eu tenho o uso interno e o externo. O copaíba você Muito pode cuidado usar com a internamente. dosagem, tem que ter muito cuidado com a dosagem, por conta da toxicidade, mas é muito bom, muito bom. Não, isso é muito legal, porque cada vez, quando a gente vai tendo mais contato com o óleo essencial e conhecendo pessoas que usam, nossos relatos assim, 100% positivos. Eu queria só colocar assim, uma questão, que por mais que se fale do conhecimento sobre todos os óleos, não é numa palestra só que a gente vai absorver, mas a diferença do Terra é que ela disponibiliza para os usuários muitas apostilas, muitos estudos, de A a Z, como usar cada óleo. Quer dizer, a gente também não fica amedrontada pelo nível de conhecimento que está sendo colocado, porque esse nível de conhecimento também está à disposição nos grupos da doTERRA. Quando você se associa, você passa a ter acesso a todo esse conhecimento, né? Eu acho que esse é um diferencial. E outro, assim, que me tocou, porque toca a cada pessoa, né, é que quando ela fala que vai buscar os olhos no próprio local, onde a cultura existe, eles também garantem uma sustentabilidade para aquela população não migrar daquele local, porque eles passam a dar um apoio, vamos dizer,
permanente, financeiro, aquelas populações para elas não migrarem, para elas não deixarem, vamos dizer, a essencialidade do meio ambiente. Eu não né? falei muito da responsabilidade social da empresa, mas é uma empresa que tem uma responsabilidade incrível. Em cada lugar que ela vai explorar, ela não tem intermediário, ela vai direto no produtor, ela tem um cuidado com o tempo, respeitando o tempo da planta. O que eu até acredito que energeticamente isso mexe com o produto, porque o produto final não é um que está trabalhando falando assim, lá em Oman, tirando Francis, falou assim, a minha filha está indo buscar água e está sendo violentada. Não, ela está na escola. Então, quer dizer, já é outra energia, né? Com aquele trabalho. Mirela, eu queria saber se a origem dos óleos que ele está usando, que podem ser tóxicos, eles são puros, é a garantia que a gente tem no Terra. Porque se você está pegando da Amazônia sem ser destilado, você está também trazendo resina, né, para dentro do óleo. O que a gente aconselha, é sempre procurar um óleo puro, um óleo que tenha, principalmente se for ingerir, um óleo que tenha um controle, né, porque realmente ele passa depois por estudos onde vai comprovar realmente que ele não tem uma toxicidade, que ele tem e não só isso, mas que ele está dentro de um grau terapêutico. Porque muitas vezes, é que nem eu falei do vinho, ele é natural, ele é tudo aquilo, mas ele não tem o grau terapêutico, ele não tem as moléculas suficientes para ter uma ação terapêutica. Então, por isso é importante você usar alguma coisa que você realmente confie, que você conheça. Alergia? Não, você tem alergia ao óleo. Você pode ter alergia ao óleo. Por exemplo, você pode ter alergia a uma planta. Né? Por exemplo, eu sou alérgica a grama. Todos os tipos de grama. Então, assim, é uma planta, eu tenho alergia não ao óleo, e muitas vezes não é o óleo essencial. É algum outro componente até da própria grama. De repente, se tiver um óleo essencial de grama, eu não vou ter. Então, assim, você pode sim ter uma curiosidade, eu sou alérgica a birch, que é uma planta que extrai o óleo essencial de birch. Eu sou alérgica ao óleo essencial de birch? Eu não sei. Então, eu procuro evitar. Eu sei que tem algum componente no birch que saiu no meu exame de alergia, né? Mas é uma questão assim, muito individualidade. E outra coisa, você tá... Na verdade, a gente tem muito contato com óleo essencial sem nem saber. E também aconteceu o caso de uma pessoa da minha equipe, foi fazer um detox com orégano, né, durante alguns dias, sentiu coceira, então ela mandou suspender imediatamente. E a própria médica disse, suspenda, mas como alergia são coisas que às vezes vai e vem, deu tempo e depois você volta a usar esse óleo. Mas o médico dela, né, mandou suspender. E ela, um mês depois, ela resolveu, insistiu e queria fazer esse detox, né, que faz com o orégano. E ela tomou os 10 dias e não teve mais nada. Então foi uma questão, ela teve alergia no primeiro momento, a gente mandou suspender imediatamente, eu acho que ela nem deveria mais tentar a forma, né, de ingestão, mas ela insistiu e um mês, 2 meses depois ela usou e já não teve nada. Agora, uma curiosidade, um antialérgico super poderoso com os óleos essenciais é você misturar lavanda, peppermint e lemon. Aí não se lembra, esses 3 juntos é um antialérgico tanto para pele, alergia de pele, alergia respiratória e assim, é muito efetivo. Lavanda, lemon e peppermint. A gente chama o trio antialérgico. Pepper e lavanda. Aqui, gente, a gente ainda tem tempo? 4 minutos. Não, Sim, tem. Eu vou pôr só um videozinho que eu gostaria de oferecer para vocês, porque é um vídeo que eu conheci num caso onde uma criança estava, eu não gosto muito de falar recebendo bullying, porque isso já ficou, tudo também agora é bullying, né? Mas uma criança estava se sentindo mal acolhida na escola, era uma criança autista, e a mãe veio me pedir ajuda de como explicar para as outras crianças autistas, porque a inclusão dessa criança existia na escola, mas as outras crianças não eram incluídas nesse mundo do autismo. Então, elas não conseguiam acolher esse autista.
né? Então o autista estava lá, mas os outros não sabiam nem o que era o autismo. Então a gente encontrou esse vídeo e a gente ainda não fez esse trabalho, a gente fez um trabalho muito interno ainda de grupo de WhatsApp de mães das escolas, mas a gente gostaria até de expandir isso para a escola mesmo, um trabalho conjunto com a escola, que é um videozinho que mostra, muito legal para você mostrar para outras crianças o que é uma criança autista. Então eu vou passar para vocês que não conhecem, também conhecer e de repente mostrar para o filho, mostrar para alguém que conheça, para espalhar isso também. Esse é o problema. Esse aqui? Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo, controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós. Como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a cultura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como o cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver nestes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão.
Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Ele está disponível no YouTube, ele tem em todos os idiomas, tem em francês, tem em inglês. Então, enfim, eu acho que é interessante a gente ter, às vezes, esses recursos, às vezes a criança, um filho pergunta, ou tem alguém. É importante a gente educar também, desde pequenininho, para que a gente possa não só colocar a criança autista dentro do meio, mas para que a gente saiba receber essas crianças, que nossos filhos saibam conviver com essas diferenças, né? Obrigada. Alguma pergunta? E ela pode ainda responder algumas coisas. Os filhos autistas. Você mostrou os olhos, né? São dois autistas são diferentes. E os olhos, um pode aceitar melhor um olho e o outro não, para uma ansiedade, para um momento de crise. Ótimo. É o que eu falei, tem um padrão, né, através de estudos que mostra que aquele óleo tem essa questão que vai atuar naquele sistema. Você tem diferenças individuais. Então, assim, eu sempre recomendo você começar com a escolha deles, lembra que cada um escolhe o seu, depois você vai indo pelo que cada um tem como já princípio básico, e a gente tem, na verdade, eu falei de super poucos óleos, a gente tem 1000 óleos, onde a gente pode ir acrescentando, tanto em questão de diferença de odor, às vezes de composição química parecida, onde você pode trocar, né? O vetiver, ele é amadeirado, ele é forte, muitas vezes as crianças não aceitam o vetiver, e é um óleo, um dos principais, mas muitas vezes é de difícil aceitação, então você mistura ele com lavanda, que você não vai alterar aquele fator de atuação dele, mas você pode mascarar um pouco o cheiro, se é essa a questão. Então você vai ter as individualidades, mas você sempre vai começar com um protocolo padronizado, né? O que a gente faz, por exemplo, na minha equipe? Ela vai explicar um pouco como que você adquire os óleos da Juvena. Então, por exemplo, na nossa equipe, sempre é o que eu falo, eu passo os protocolos, eu tenho no Insta, eu tenho aroma de Gaia, e acho que até coisa não. E aí eu ponho lá eu até ponho alguns protocolos, algumas coisas fechadas, eu até falo, gente, às vezes vocês entram lá, por exemplo, até esse do câncer hormônio dependente, você entra, tem só alguns óleos, aí você fala assim, parece simples, mas tudo que eu coloco lá é com muito estudo, com muita pesquisa, é bem confiável. Mas o que a gente faz com a nossa equipe? Eu sempre procuro, olha, pode me ligar, a gente vai fazer um protocolo do seu filho, vamos ver qual é a característica que ele tem. E assim como eu, por exemplo, meu marido na área do esporte, então a gente tem uma equipe muito multidisciplinar, onde a gente consegue que cada um consiga ajudar em alguma parte. Porque até eles usam um remédio controlado, mas quando a crise vem aumentando, aí a dosagem aumenta. E eu não quero isso, entendeu? Eu quero realmente uma coisa mais natural. Pode ser um apoio no início e você ir vendo como que eles reagem, como eles respondem. Mirela, no começo você falou que alguns óleos, você usa um óleo numa coisa e pode melhorar outra coisa. Assim como pode desencadear alguma doença, aparecer ou potencializar. E falou em epilepsia. E eu sou massoterapeuta e em alguma terapia que eu faço, eu uso óleo essencial. Só para uma coisa branda, né? Lavanda. Eu uso algumas coisas. Aí eu fiquei preocupado agora com essa coisa do motivo desencadeador que pode. Né? Não é que ele vai gerar uma outra doença. Se você tem epilepsia já, tem alguns óleos, existem estudos que mostram que tal óleo pode desencadear crise epilética. Porque quando a pessoa não comenta comigo, muita gente tem vergonha, né? Ninguém vai chegar dizendo, vou tomar massagem, eu tenho epilepsia, não vai dizer, né? Aí eu fiquei agora preocupado em usar e falei com você. Assim, eu posso assim, depois você pode me mandar uma mensagem, eu te mando quais são os óleos que você não pode ter epilepsia, por exemplo.
Não Ou tem pelo menos para não muitas arriscar. questões assim, não tem muitas questões assim, mas tem algumas. Então é importante sempre ter a anamnese do paciente que você está atendendo. Mas você tem razão, muitas Tem gente que vezes. nega. Não é dito. Nega ou então está com alguma inflamação. Que nem, todo mundo sabe que a pessoa com uma inflamação não pode. Drenagem linfática, por exemplo. Exatamente. Aí quer a massagem, A mas eu tô inflamação. a própria manipulação pode desencadear alguma coisa também. Isso. Então, se a gente não tem aquilo claro, realmente não tem essas questões. Até com a própria alimentação. Você pode, de repente, comer algum alimento que te dá uma alergia. Então, assim, isso tem. Você tem alguém todo mundo ficar com a camiseta preta pode ajudar vocês e a Lídia. Eu acho que a gente já podia explicar um pouco como é que funciona pós-associação, como é que a gente trabalha, porque eu acho que não fica muito fácil. Na verdade, assim, a gente tem, a gente chama de, vamos dizer, clube dos olhos. Então, a ideia é você se associar ao clube e a partir dali você fica comprando com 25% de desconto tudo que você quer ao longo de um ano. Então, a ideia, lá fora a gente tem pessoas que estão com kits de associação e se vocês se interessarem, a gente vai dar um papel ou para se associar com kit ou algum óleo específico que vocês queiram e a gente vai tentar fazer ou na hora ou vai procurar vocês depois para se associar. Mas o que eu estava querendo esclarecer é o seguinte, e depois, né? Se associa, está lá com os olhos e vai fazer o que a partir dali? E aí, como é que a gente trabalha? Como é que essa equipe da Nuterra trabalha, né? Como é que nós trabalhamos e como é que é a nossa orientação para trabalhar? Vocês se associam. E aí, o trabalho da gente começa exatamente depois da associação. Então, a gente tenta ver, né? Não no caso específico, é a primeira vez que a gente está tendo palestra especificamente sobre TDAH e autismo, certo? É a primeira vez. Mas para a palestra da quinta-feira, que são sobre o uso dos olhos em geral, como é que nós procedemos? A gente manda todo esse material, no caso, o nosso PowerPoint, a gente envia para as pessoas. Então, lá estão tudo como é que você pode tratar, como é que você pode usar. Tem vários instrumentos para isso. E também a gente liga você a um grupo do WhatsApp, onde lá tem aromaterapeutas, médicos, pessoas que também já têm suas próprias experiências. Então, prontamente, você, quando tem alguma dúvida, você tem esse suporte para fazer suas perguntas e ter respostas de pessoas preparadas para isso. É justamente por isso que esse óleo não é vendido numa loja. Imagine que você tem um óleo lá na loja, você não sabe para que serve e ninguém vai te orientar depois como é que você usa. Então, isso é um trabalho de educação e mudança de cultura. A gente tem a cultura de ter um problema, algum tipo de desconforto, vai na farmácia e compra. Ninguém nasceu sabendo que Neosaldina é para dor de cabeça. Então, a ideia é, você está se propondo a uma mudança de cultura que vai trazer bem-estar para você, mas você tem que também começar a se integrar e pesquisar, perguntar e fazer essa mudança coletiva. E assim, esses grupos, né, e aí já está cada vez mais começando aqui, a gente tem equipe no mundo inteiro, mas nem só no Brasil, né, porque a Terra está no mundo inteiro. Então, o interessante é que mesmo a gente vai para os Estados Unidos, a gente faz também aulas online, e a gente cada vez mais está aprimorando isso. Então, por exemplo, a gente cada vez mais está fazendo aulas específicas. Eu cozinho com óleo essencial. Então, uma aula de óleo essencial na cozinha. Inclusive, o bolo que está aí fora, ele foi feito com óleo essencial de white orange, de laranja. Eu faço produto de limpeza com óleo essencial. Hoje eu limpo meu forno com óleo de limão. Antes eu usava aquele produto que eu via caveirinha, punha luva e depois punha meu frango lá no forno, né? Hoje eu borrifo a óleo essencial de limão com água, deixo um pouquinho, limpo ele todo, posso pôr lá. Então assim, depois tem toda uma cultura que você começa a perceber que você não precisa de tanta coisa tóxica no seu dia a dia. E as equipes também têm esse objetivo de cada vez mais, então tem reuniões. É você começar, eu falo que é praticamente um estilo de vida, porque você começa a mudar várias coisas. E uma coisa muito interessante que eu falo também é hoje ver os meus filhos fazendo isso também. Então quando eu vejo ele indo dormir ou picando um inseto, ele fala, mãe, cadê meu lavanda? Eu falo, poxa, que legal, né? Quer dizer que ele vai usar o lavanda quando picar. Com certeza ele vai usar no meu neto o lavanda quando picar.
Então você vê uma coisa passando, assim, isso é muito legal. Para a área de saúde, o que é que nós recomendamos? Os cuidados. Você não pode chegar a qualquer lugar, pegar qualquer produto e dizer assim, vou usar. Não, procure os grupos que estão sendo formados, eles estão tendo todo dia uma formação para poder eles chegar e oferecer inclusive com a qualidade de um serviço que deve ser realmente prestado. Por quê? Veja só, hoje eu sou psicanalista, sou nutricionista e também massoterapeuta. E a gente tem esse cuidado, por quê? Porque é o seguinte, hoje a Anvisa está tirando alguns tipos de suplementos do mercado e até remédios também, porque eles podem trazer, que você nem imagina. Eu conheço, por exemplo, um dentista que ele vai passar 25 anos pagando pensão para uma filha que ele não teve. Entende? Ele extraiu dentro de uma senhora, deu para ela um remédio para evitar a dor e também para evitar a infecção, e ele simplesmente deu interação com o anticoncepcional dela, zerou o anticoncepcional, ela engravidou. E aí ela estou na justiça e ele está pagando. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque você não Como tudo, você tem que ter educação. Tem que ter uma formação. E eu falo assim, a própria religião, né? Como antes você vai nos primórdios, ela era uma coisa fechada, né? O conhecimento era fechado a 7 chaves, né? E cada vez mais a gente está nessa onda de liberação de conhecimento. Eu acho que esse também é o objetivo da própria medicina. É importantíssimo. Hoje a gente é bombardeado com tanto agrotóxico, e cada dia são liberados mais, ainda vem a questão da alteração genética que é feita nos alimentos, e a gente foi estudar direitinho, vai ver que é necessário, porque até 2040 a gente tem que ter 45, tem que dobrado para 45 milhões de toneladas de alimentos. E só vai conseguir isso através dessas alterações genéticas nos alimentos. Só que essas alterações trazem problemas sérios. Você sabe que foi feito um estudo nos Estados Unidos que o lugar mais tóxico é a nossa casa. Porque a gente usa tanto um produto forte para limpar, que a gente está de repente usando um vírus, mas a gente está trazendo intoxicados. E outra coisa, a Organização Mundial de Saúde, ela está pregando que até 2030 antibióticos não farão mais efeitos, porque as bactérias estão se tornando resistentes. Então a ideia vai ser a gente encontrar soluções naturais para os nossos problemas. E também, desculpa aí, o enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Porque, veja bem, a gente tem que fazer fortalecer o sistema imunológico para que ele faça a cura. É porque nós temos as células matadoras, são as células do negócio dele, e ela se encarrega disso. Então, se eu fortaleço o seu sistema imunológico, ele vai realmente fazer a matança dessas células. Né? E automaticamente vem a fagospora. E na fagospora você, consequentemente, limpa o seu organismo. Então, é importante que a gente veja esse ângulo. Eu vejo, na realidade, eu comecei a estudar um pouquinho esses olhos, e tem, isso que ela falou muito do papai aí, passei a usar ele há muito tempo, porque ele tem para uso interno e para uso externo. Tem que ver o laboratório que você compra. Você não pode estar pegando qualquer coisa aí feita para duplicar, então você tem que ter laboratório de qualidade. E uma das coisas que é importante é que você vê que o mundo está mudando, as coisas estão mudando. Eu sou um estudioso, eu sou garimpeiro, mas o que é que ele fala? Ele fala, não, use a banha de porco. Eu digo, não use. Por quê? Porque o porco não é mais aquele porco que a gente tinha na época, com aquele milho que era do México, antigamente, milho bom. Hoje, depois dessa pesquisa da França, que mostrou que o milho causa câncer, ela fez a pesquisa em 2 anos, mostrou todas as ratas fêmeas com câncer de mama. Mas aquele milho no centro que tinha saudável, a última mostrou que a gente, em 2016, consumiu 5,2 quilos de agrotóxico
Só mais uma coisa, antes que amanhã a gente tem uma palestra de Alessandro Biasi sobre o uso de óleos essenciais no desempenho de atleta e para evitar lesões também. Então essa palestra vai ser em Boa Viagem, no Hotel Manitou, às 7h30 da noite. Ele vai contar a experiência dele, todas as pesquisas que ele fez e como ele colocou os óleos essenciais no time do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Flamengo. Do Náutico. Vamos ver se o Náutico começa a ganhar. Eu quero só falar mais uma coisa para vocês. Hoje, quem fizer assinatura aqui no evento, vocês ganham 40 pontos, que equivale mais ou menos a R$160 em produtos, tá? E a gente, às vezes a pessoa fala assim, faz para assinar agora, né? Por quê? Porque às vezes a gente volta para casa, entra na rotina, a prioridade passa outra coisa na frente, então por mais e o dia a dia passa, você quer, mas passou. Então é um jeito mesmo de incentivar, de vocês já saírem daqui com a caixinha de vocês ou com a assinatura, fazendo parte da nossa equipe, do nosso grupo de WhatsApp, para começar a introduzir os óleos na vida de vocês. Toda terça-feira, né, para ficar claro, essa equipe aqui de Lígia, a gente se reúne aqui na Taurus, toda terça-feira às 7h30, não falando do que Mirella falou hoje, mas falando dos óleos essenciais de um kit, que é esse kit que vocês vão ver aí fora, que contém 10 óleos, que seria uma farmácia básica que vocês teriam em casa, para todas essas outras questões de fungo de unha, de conjuntivite, enfim, né, dor de cabeça, dor de barriga, digestão, sistema imunológico baixo, enfim. Então, toda terça-feira a gente está aqui. E para fechar, vocês foram convidados, vocês fizeram inscrição com alguém, né? Só para não ficar essa angústia de, você disse daqui, como é que eu vou achar? Todo mundo foi inscrito aqui por alguém. Então, essas pessoas que convidaram vocês, que anotaram o nome de vocês e deixaram ali na porta, elas são as responsáveis para repassar todas as questões para vocês de hoje por diante, se vocês virem a se associar. Certo? Então se agarrem com elas, que elas é que estão orientadas para botar vocês no grupo, para virar dúvida, para indicar literatura, para, né, enfim, né, só para não parecer que vai sair daqui e se associar e vai virar todo mundo sem saber o que fazer. Então, tá?